Boa noite. Sol, água e adubo na medida certa vão garantir que uma árvore se desenvolva perfeitamente. Muita gente conversa com as plantas, pois acredita que essa é também uma das formas de mantê-las vivas e saudáveis. Mas nada disso seria possível se lá atrás não tivesse sido plantada, com todo o cuidado, uma pequena semente. Algumas ideias são assim, começam pequenas, como uma semente, e à medida que vão sendo cultivadas, crescem firmes e fortes, transformando-se em belas causas sociais que buscam um mundo mais justo e mais humano. Um desses exemplos está aqui comigo nesta noite, é o Tião Rocha, presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento e o pai do projeto Sementinha. Boa noite, Tião. Boa noite. Eu queria que você falasse para a gente o que é o projeto Sementinha. O projeto Sementinha ele surgiu para responder uma pergunta que eu me fazia muitos anos atrás, 21 anos atrás. Se era possível ensinar sem escola, se era possível haver educação sem escola. Porque eu via muitos meninos precisando de estudar, não via as escolas. Quando os meninos iam para a escola, eles não conseguiam ficar, havia uma evasão muito grande. E aí eu me perguntei sobre isso. Então, para responder essa pergunta, nós juntamos um grupo de educadores e vamos tentar responder. É possível fazer educação sem escola? Ou é possível fazer uma escola debaixo do pé de manga? O Sementinha surgiu disso, né? E o que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento? O CPCD é uma ONG, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, é uma ONG que eu criei junto com um grupo de amigos, que é como um guarda-chuva, né, para dar o amparo legal para um grupo de educadores que estavam fazendo perguntas e procurando vários desafios. Então, a primeira pergunta foi exatamente que surgiu o primeiro projeto do Sementinha. Então, é uma ONG que trabalha com educação popular e desenvolvimento comunitário a partir da cultura. Pegar os saberes, os fazeres, os quereres de uma comunidade enquanto matéria-prima de educação e de desenvolvimento. E como é que surgiu esse centro? E quando foi? Foi nessa fase? Ele surgiu vai fazer 21 anos, 21 anos 1984. Já tem maioridade. Já está de maior, não é? E surgiu para dar esse arcabouço, né? E o projeto, esse projeto, como vários outros, eles foram surgindo, né, como certos penduricalhos, né, nesse guarda-chuva que nos permitia, então, trabalhar com esses desafios. No caso específico do Sementinha, a ideia era essa, né, exatamente experimentar e aprender. Então, nós nos reunimos, isso em Curvelo, Minas Gerais, e eu fui para a rádio da cidade, convoquei as pessoas, apareceram 26 pessoas curiosas, dona de casa, professores, estudantes, gente que estava à toa, né, que apareceram para responder essa questão. E aí passamos uma semana conversando e tentando listar tudo sobre essa escola. Como é que seria uma escola debaixo do pé de manga? Ao final da semana, a gente tinha um listado, não da escola que a gente gostaria de ter, mas da escola que a gente gostaria de não fazer. E aí Foram por exclusão. Por exclusão. Eu transformei aquilo tudo em não objetivos educacionais. E aí o projeto Sementinha ele já surgiu meio às avessas. Ele não tinha objetivos prontos, né? Porque ele não sabia o que ia fazer. Mas você sabia o que não queria? Não ia fazer. Então nós estabelecemos com o grupo um jogo. O jogo é o seguinte, se a gente não fizer nada disso que a gente escreveu, o resto é lucro, né? E o que nós escrevemos são algumas coisas mesmo de policiamento conosco, né, da gente fazer uma verificação da atitude do educador, da postura, né, da ação dele em relação à criança, né, da função, né, que ele desempenha ou pode desempenhar. E aí nós começamos a trabalhar dessa forma, né? E ao final de um tempo, né, com um ano de trabalho, a gente conseguiu responder afirmativamente. Quer dizer, é possível fazer educação sem escola, né, e boa. Só não é possível fazer educação sem educador. Bons educadores é que fazem boa educação. O contrário também é verdadeiro. Mau educador faz má educação, né? E esse grupo seguiu com você, ou foi aumentando, foi encontrando novos adeptos? Foi. Porque um ano de trabalho com esse... ano, começamos em Curvelo, dali nós vamos para o Vale do São Francisco, e criamos outras raízes, formamos mais educadores, criamos novos parceiros,
De lá fomos para o Vale do Jequitinhonha, fomos para Vitória, no lixão de Vitória, para o sul da Bahia, para o Maranhão, para a região do Jari, para São Paulo e Santo André. Um dia nós atravessamos o mar, fomos para Moçambique. E nesse processo sempre de formar educadores nas comunidades para cuidar bem e educar bem as suas crianças. Tião, e como é que você chegou a isso? Eu queria que você contasse um pouco da tua história, o que te levou a desenvolver todo esse trabalho. E como você conseguiu agregar tanta gente na sua causa? Bom, eu sou antropólogo por formação acadêmica e fui professor minha vida toda. Onde? Lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Né? Eu dei aula no prezinho, no primário, no ginásio, no científico, depois eu fui dar aula na faculdade, na universidade. Virei professor da pós-graduação, quer dizer, eu estava fazendo uma carreira universitária. Fez o caminho todo? Todo. Em determinado momento, eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto e eu me dei conta que eu não queria ser mais professor. Não daquela forma tradicional. Eu falava, eu não quero ser professor, eu preciso ser educador. E aí meus companheiros diziam assim, é a mesma coisa, ganha a mesma coisa, o salário é o mesmo, isso é tudo sinônimo. Eu falo, não é. O professor ensina, o educador é aquele que tem necessidade de aprender. Mais do que de ensinar, ele precisa de aprender com o outro. E aí eu achava que eu, particularmente, e a universidade, né, principalmente, precisavam sair do seu espaço e aprender. Né? E foi dessa situação, né, e teve um litígio, eu acabei, para ser educador, eu me demiti da universidade. E foi daí que eu criei o CPCD, né, com um grupo de amigos que começou essa história em Curvelo. E essa ONG, a CARE, você que fundou? Não. Não? Não. E também... Eu sou, quer dizer, fundador no sentido, por isso não. Eu sou participante, né, dos membros que ajudaram a constituir, né, mas ela é uma instituição anterior. Aqui no Brasil eu sou um associado. Um associado. É. E o projeto Sementinha, você estava dizendo, né, que vocês foram para vários estados, foram até para a África. Como é que ele funciona na prática? Como é que é o trabalho de vocês com as crianças? Eu queria que você detalhasse um pouco para a gente entender. A ideia simbólica é isso, é uma escola debaixo do pé de manga. Né? O que a gente aprendeu, né, ao final dessa primeira experiência é que a escola, quando pensa a escola, no concepção de escola, né, como espaço físico, é o bairro. As ruas, as casas, todos os espaços públicos e privados, ali funciona a escola. As salas de aula são as ruas, as praças, as barraquinhas das igrejas, os espaços disponíveis para a meninada. Né? O conteúdo dessa escola é a cultura dessa comunidade, aquilo que as pessoas sabem, fazem e desejam. Né? O processo de educação, nós constituímos a pedagogia da roda. É sentar numa roda redonda, né, onde todo mundo se vê, né, e ali se conversa. E aí nós fomos aprendendo a administrar isso, né, administrar essa roda. Então ele funciona como um processo de aprendizagem coletivo. Os meninos se encontram com o seu educador, né, num ponto que eles reconhecem, ali fazem uma roda. E que meninos são esses? O meninos perfil pequenos. desses meninos? O Sementinha, ele é voltado fundamentalmente para crianças de 4, 5 e 6 anos, idade pré-escolar. E esses meninos estão exatamente onde? Eles estão na rua ou eles são abandonados? Vocês pegam instituição? Para a gente não tem. A gente quer atender os meninos que não tiveram acesso à oportunidade a nenhuma escola. Mas quem traz para vocês? Quem ajuda vocês? Comunidade. A própria comunidade. A gente só trabalha onde há uma demanda, onde há ausência de escolas, ausência de escolas públicas, de creche, de pré-escolas, né? E a meninada está crescendo, né? Então a gente precisa de dar boa formação. O Sementinha trabalha com a questão da autoestima, da socialização, da aprendizagem lúdica e da pré-escolarização. E quando é necessário, ele também faz escolarização, né, para os meninos maiores. Em algumas comunidades que a gente já fez isso. Vocês dão continuidade. Mas sempre é de forma muito lúdica, de forma muito participativa. Então, a roda... Aí reúne os meninos. Os meninos sentamos e ali se constrói um currículo, entre aspas, né, que é a nossa pauta de trabalho. O que nós vamos estudar, como estudar, quem é que vai nos ensinar isso, quem é que tem condições de nos ensinar. Então, a gente faz um elenco dos assuntos que nos interessam, de como que a gente pode aprender isso naquele lugar.
e depois a gente vai para o campo, a gente vai para o trabalho, vai para os lugares, quer dizer, se um dia é aprender sobre plantio, né, de mexer com horta, nós vamos procurar uma horta. E ver como é que funciona. E quem entende de horta vai nos ensinar, né? Se um dia é mexer com música, com letramento, com o que for, né? A gente vai procurando os recursos na comunidade. E, claro, e construindo isso coletivamente, né? Junto com os meninos. Um dos aspectos importantes é que não há eleição na roda. A gente não faz escolha assim, vamos escolher qual é o assunto, a maioria vota. Não, a gente faz por consenso. Todos os assuntos que os meninos trazem são importantes. O que nós vamos organizar, o grau de importância, é a prioridade. Então, todos serão estudados. Só que um é hoje, o outro vai ser estudado amanhã, depois da manhã. Então, a gente vai listando. E as prioridades sempre discutidas também. Todas. E aí, o que é trabalhado no campo volta para ser avaliado. Foi o jeito que nós criamos para fazer na prática aquilo que a gente lia em Paulo Freire, né? Ação, reflexão e ação. Como é que a gente produz? Então a gente faz isso permanentemente. Tem roda para começar e roda para acabar. E é todo dia? Essas crianças têm acesso a essa situação todos os diariamente? Dias. Todos os dias tem horário para começar, horário para terminar. Né? Funciona como uma escola normal. Né? A diferença fundamental é que isso acontece em vários espaços. Ela não tem. Às vezes embaixo do pé da manga. A maioria das vezes é debaixo das mangueiras, né, da gamileira, do que tiver na comunidade, o que tiver. Se não tiver, pode ser numa barraquinha de igreja, pode ser na varanda de uma casa, no quintal, nos espaços ociosos. Então, quando a gente começou essa experiência, a gente tinha os lugares, né, mais comunitários. Mas um dia um menino não apareceu. Aí você falou, o que aconteceu com ele? Até em casa. Está com catapora, a mãe não deixou vir. Falei, por quê? A mãe não quer deixar. Aí um dos meninos resolveu. Falei, já que ele não pôde vir, por que a gente não vai até ele? Né? E a escola legal. Foi a casa dele. A partir desse dia, nós começamos a ter que ir na casa de todo mundo. Nós inventávamos uma doença. Né? Então, se nós tínhamos 20 alunos, nós tínhamos 20 salas de aula. E aí nós descobrimos um potencial enorme. Você chega numa sala, né, de uma casa, a avó, a tia, o irmão mais velho, sentou na roda e é educador. Né? Tem que ajudar no processo de aprendizagem, gerar processo de aprendizagem. Então hoje nós temos 20 meninos na nossa turma, temos com certeza 20 espaços, da onde ele vive, o seu nicho, ali é uma referência. Né? Então, esse aprender fazendo foi nos permitindo descobrir uma série de coisas, né? E superar determinadas situações. Um dia uma pedagoga me disse assim, vocês resolvem um problema muito interessante, que é essa relação do menino que sai de casa para ir para a escola, que é um rompimento, ele tem que mudar o seu jeito de ser, muitos têm que ir com o pai, com a mãe, né, para ter uma adaptação, vão chorando, não querem ir. Né? O Sementinho ele resolve isso, porque a casa vira escola, né, a mãe vira educadora, então a família se transforma como agente de educação. Né? Essa confusão pedagógica, essa informalidade, né, quebra vários desses paradigmas, dessas posturas, desses desvios, né, dessas separações, casa, escola, rua, né, educação. No próximo bloco, as deficiências na formação das crianças brasileiras. Não saia daí.